A esse procedimento, né, dessa evolução do feminino. E assim, o feminino, gente, é para todos nós. Fala, minha linda, tudo bem? Oi, eu tô e você. Tudo Tudo bom? bem. Será que esse som tá bom? Porque geralmente o meu no começo faz. Menina, no início o negócio fica meio cavernoso, sabia? É, então, mas é só quando eu tenho que falar com essa pessoa. Esse Miguel aí, hein? Eu gosto do Miguel, bem, facilita a minha vida. Avisa a cidade aí de Miguel que eu gosto de Miguel. Vou aqui. Tanto é que meu filho chama Miguel. Ah, teu filho chama Então, Miguel, é? Olha que interessante, chama. que lindo. É mesmo, muito bom. Que lindo. Eu tô chamando aqui já É. algumas pessoas. Pronto, E vamos mandar convidando algumas aviãozinhos. Quem está aqui também, pessoas. né, além de nós, pode convidar seu amigo, seu inimigo, quem Isso, você quiser, que todo mundo é bem-vindo, todo mundo faz parte. É, porque o tá inimigo, né, certa. ele é muito próximo da gente, a gente tem que convidar ele também. Tá Ele conectado já vem sem por a um gente fio pedir, energético, né? Esse fio ele vem sem a energético gente existe, né? pedir, Tanto do então amor você é quanto do ódio, convidado. né? Isso. Então, hoje nós vamos falar, né, Sheila, dessa questão do feminino, Vamos. aproveitando aí mês de março, né, pessoal? Isso. Tem essa questão da mulher, que é a mulher, que é a mulher, mas eu prefiro falar do feminino, porque ele está em Do todos feminino, nós, muito né? melhor. Exatamente. É, Porque o né? feminino Porque vai se estar você nos homens levanta uma. também, né? Então, acho Se não equilibrar o feminino dentro do homem e o feminino dentro da mulher, não vai dar bom. que isso é Porque o verdade. feminino, gente, ele é o que se relaciona. Uhum, Aí, o que que exato. todo mundo tem? Problema emocional e problema de De relacionamento. Por quê? relacionamento. Porque o feminino tá fora da Isso casinha, é tá com problema, verdade. tá ferido, X, né? Tem um monte de coisa acontecendo aí com o feminino, Tem muita né? coisa E para isso curar e para vai, tratar, né? isso vai refletir na relação com o masculino. Então, me perdoe, né? O pessoal que levanta a bandeira para um lado e para o outro, eu não gosto de nenhuma das duas. Eu Pronto, também. falei. Não suporto. É Falou. isso. Falei. Não gosto. Pronto, falei. Pronto, falei. Eu não gosto nem das duas. Eu gosto de gente. Tá O homem, a bem. mulher, feminino, masculino, é isso aí. Conhecer suas Vamos ter que integrar os histórias, povos. não é? É. Muito legal isso. Mas hoje, mas hoje vamos entender um pouquinho mais do feminino, Isso, né? O boa. que é essa questão, né, da Deméter, né? A Deméter, ela é uma filha de deuses, né? Ela é filha de Saturno e de Reia, né? Que é irmã dele, porque ele destronou o pai e casou com a irmã, porque não tinha outro jeito, era o começo da criação. Casou com a irmã e teve a Deméter, junto com outros deuses, né? Inclusive os deuses, que também era irmão dela. E a Deméter, ela vivia no Olimpo, mas ela também vinha para a Terra. Cuidava aqui, né? Ajudava os homens a plantar. Ela está ligada, então, com os grãos e com a fecundidade, né? Com essa questão da agricultura, com as coisas que Isso. nos alimentam, né? Principalmente o E trigo, aí, né? principalmente trigo, né? Ele foi a base da alimentação da humanidade por muito, muito tempo, né? Generoso. E aí, a única relação, assim, ela teve outros relacionamentos, mas que teve filho foi principalmente com os Zeus, que era o irmão dela. E ela teve uma filha chamada Coré. Coré significa virgem, né? Ou Jovem. jovem, né? Então, mas por quê? Eu acho que virgem, mais para virgem, amiga. Por quê? Porque a mãe, bem, cerceava a bichinha. Ó, você vai ficar nesse campo aqui, colhendo esses raminhos aqui de trigo, mas é nesse campo. Porque ela colocava a menina de um jeito, a Coreia, que ela não tinha relacionamento com homem. Uhum. Então, né, tinha que manter um estado virgem, puro, casto, né? Não podia se misturar.
aí ela cuidava, né? Vinha aqui, ensinava os homens. Nesse ponto, era uma pessoa assim, extremamente sábia, né? Conhecedora de muitas coisas, mas ela tinha essa questão com a filha, um apego, um excesso de proteção, né? Porque se a gente olha dentro da questão sistêmica, qual é a função do feminino? Fica com a mãe até uns 7 anos, mais ou menos. Depois ela tem que ir para o mundo do pai. Tem que se Uhum. relacionar, tem que sair de casa um pouco, tem que saber como que é a vida lá fora, abre a porta e sai assim. Mas a Deméter tinha isso, né? Ó, fica aqui, né? Tipo assim, tô te vendo. Aqui eu sei o que está acontecendo, aqui eu controlo esse campo, né? Aqui eu tenho domínio, não sai daí não. Então ela faz isso. Então, quantas vezes nós, mães, também não temos? Eu falo nós porque eu sou mãe, você também. Então, assim, quantas vezes as mães, né, não faz isso, ó, não vai ali porque é da BO, né? Ó o tempo, ó não sei o quê, ó não sei o quê. Mais um pouco, põe para dentro de novo. Né? Uma doideira, dá um negócio na cabeça da mãe, né? Essa coisa de uma proteção excessiva, impedindo a Coreia de experimentar a vida, né? Então ela foi ali, ó, não vai não, fica aqui, né? Ó, mantenha aqui, fica pertinho da mamãe, né? A gente tem essas falas, fica pertinho da mamãe, ok. Tem essa questão do cuidado, mas o ser vai evoluindo. E a Coreia chega um momento que ela está como? Formosa, né? A natureza é pródiga, com tantos cuidados, ela foi ficando uma jovem encantadora, formosa. E aqui eu quero contar o que eu não contei na outra live, né? Que é o pai dela. E o pai dela também vê, né, essa história. Vê que ela está evoluindo, vê que ela está gostosa, vê que ela está, né, olha assim, no ponto, né? Mas amadurecendo, não no ponto, mas já está bem madura. E aí, o que que ele faz? Ele se relaciona com ela. E ela tem um filho, o Zagreu, que eu contei na live da semana passada, que ele foi depois assassinado pela Hera e dado lá, ó, para a mãe do Dionísio, lembra? Uhum, Né? uhum. Ela bebe, ele faz uma poção, né, com o coração do Zagreu, dá para, esqueci o nome dela, Emily? Não, não é. É, Dá para a mãe do Semele. Dionísio, É a da Semele. Semele, e aí ela é engravida com a poção do coração do filho da Perséfone. Olha isso. Então, assim, a mãe tem muitos cuidados, mas ela não pode evitar o pai, Uhum. né? Porque o pai está ali, né? O pai está vendo, o pai precisa tirar a virgindade dessa menina, ele precisa levá-la para a vida, ela Uhum. precisa produzir alguma coisa na vida, né? E aí ele faz isso. O que que acontece na sequência, né? Até acho que até por conta dessa desvirginação, né? Porque virgem, gente, não necessariamente virgem é uma questão só Na parte sexual para os sexual. mitos. Uhum. Virgem é no sentido de pureza, né? De você ter uma pureza mesmo, tá? Mas aqui com Zeus ela teve filho, né? Ninguém conta, dá um bafo, aí é bom abafar aqueles segredos que fica dentro da pessoa e depois dá um BO lá na frente. E aí ela tá lá um dia no campo que a mãe delimitou. Bem-vinda, Tânia. Tá lá no campo que a mãe delimitou. E quem é que vem que vê ela? Ah, ah, é um Deus que sai poucas vezes. Ele vem pouco, ele mora, né, no submundo. Ele é o rei de lá. E poucas vezes ele sobe à superfície. E numa dessas, quem que ele vê? Porque ele queria alguém. Quem que ele viu? A bichinha da Coreia. Ela era Coreia ainda, e virgem. Já tinha parido. Mas ainda do ponto de vista da mãe era virgem, né? Mãe inocente. E aí ele vê ela e ele se encanta. E o que ele faz? Vai negociar com o pai. Não vai na mãe. A mãe está lá sob a tutela, a criança, a Coreia está sob a tutela da mãe. Mas ele não vai na mãe. Ele vai no pai. Deus, ó, sua filha é uma delícia.
eu tô a fim de casar com ela, pode ser? Ele fala, claro, a gente faz uns acordos aqui, vou levar umas coisas boas, né? Nada é à toa. E também ela não pode saber. Tem que ser o acordo e o segredo. Você vai me dar uns benefícios e tem que, ó, pianinho, porque a mãe, gente, é super protetora, né? Deméter é super protetora. E aí ela tá lá, né, no campo, colhendo um narciso, que não é à toa, né? Que a flor é um narciso, e aí ele vem e rapta ela. O Hades rapta e leva lá pro submundo. Beleza. A mãe enlouquece, claro, né? Fica triste, fica com fome, fica doente, envelhece, e ela fica assim, ó, 7 dias, sei lá, né? 7 dias, quanto é para esse povo, caçando essa menina desconsolada, e aí ela vai pro Olimpo e fala assim, ó, se não, fala pro pai, né? Se a minha filha não aparecer, eu vou vingar de todo mundo, quem vai morrer primeiro é o terreno. Ah, não quero saber que aquele povo vai morrer de fome. Né? Ela tá se vingando, como assim, né? Porque ela cuidava da terra e aí a terra engole a minha filha, o que que acontece, né? Então vai ficando tudo devastado e abandonado. Então as mães têm isso, quando elas ficam nesse momento super protegido, né? Estão numa depressão. Nada serve, né? Vai ficando descabelada, suja, mal cheirosa, não cuida de mais nada, que é o tal do ninho vazio, né? Eu tinha função só de mãe e agora meu filho foi embora. Ué, você também não foi um dia embora? A gente esquece, né? Que a gente foi Uhum. filho. Mãe é função, né? Não é para a vida inteira, graças a Deus. Então, aí ela fica assim, né? Faz toda uma passagem aí, ela ganha até um nome, né? Doce. É acolhida por um pessoal, né? Um casal. E aí o casal fica meio desconfiado dela, né? Porque ela não tá como deusa. Mas eles acham ela diferentona. Por quê? Porque ela pegou o caçula do casal e começou a pôr ele no fogo para transformar ele num deus. Ela queria mais um filho, nem que fosse o filho de alguém, né? E o casal, não, velho, ele é meu, não faz isso não. Deixa ele pra lá. E ela, então vocês vão fazer um altar para mim, vão se dedicar a mim, né? Ela pede cultos, né? Que é os segredos de Eleusis, né? Essa passagem. Mas ela não está conformada, ela quer a filha. Enquanto isso, Zeus, ó, se ferrando porque o pessoal não tinha o que oferecer para eles. Cadê os deuses que não faz nada? A gente está aqui morrendo de fome e eles não fazem nada? Como assim? Então a gente não vai adorar vocês. E os deuses precisam que a gente emita, né? Essa luz aí que vai alimentando eles, porque senão eles também vão morrer. Eu preciso fazer alguma coisa. Como que eu vou fazer? Claro, óbvio, né? Manda o tal do Hermes, aquele que tem que resolver os pepinos que os outros fazem, mas ele não é santo, né? E aí ele negocia, é, e ela também começa a descobrir, né? Ela pergunta para Eka te fala que não sabe, mas quem sabe é Hélio, que é o Deus Sol, né? Que tudo para ele é claro, ele tá lá em cima no céu, ele vê tudo. Fala, ah, não, foi isso, foi raptada. Aí ela fica mais puta ainda, porque aí ela descobre que Zeus sabia, estava metido no rolo. Ah, então, aí cabe a Hermes negociar, né? Devolve a minha filha. Mas não tinha como devolver. Porque é lei do submundo, né, do reino de Hades, se você comer alguma coisa de lá, você não pode sair. E ele espertamente deu a ela, e ela comeu, nada ingênua, né? Coreia ainda. Quando ela come a romã, que é um símbolo de fertilidade, ela se transforma em Perséfone. Por quê? Porque aí ela perde essa questão da virgindade, se torna uma outra mulher, se torna rainha do submundo, junto com Hades. Ela tem que reinar lá. Tá? Então, nessa negociação, ela vai passar 9 meses aqui em cima e 3 meses lá embaixo. Né? Mas ela não fez essa passagem de Coré para Perséfone, e aqui é muito importante esse ponto, de bom grado. Né? Porque assim, ela foi raptada, já tinha sido estuprada pelo pai. Aí ela é raptada por um desconhecido.
É tio dela, mas é desconhecido. E aí, quando chegar lá, assim, então, assim, agora aqui é a sua casa. Como assim, minha casa? Não, quero minha mãe. Não, senhora, tu não vai voltar. Não, eu quero minha mãe. Olha, ele chega pra ela e fala assim, olha, esquece, você daqui não. Você faz o favor de dar os seus pulos, porque você é rainha e se porte como rainha. Ele dá uma comida, assim, de rabo no bichinho. E aí, então, ela entende que ela não tem saída. Ela tem que crescer, né? Ela já comeu, inclusive, a romã, deitou com ele, agora consentimento, né? Mais conscientemente. E ela tem que ficar lá, não pode Uhum. sair. O máximo que ela conseguiu aí dentro das negociações foi ficar 3 com ele e 9 com a mamãe, né? Então, 9 aqui produzindo, criando, e 3 meses aqui, ó, mais inverno, né? Rigoroso, para estar lá com o marido, aprendendo, né? Germinando ali na escuridão para depois trazer à tona. Então, essa é uma história que todos nós passamos. Né? Falei o mito inteiro, não deixei nem um pedacinho para você. Minha amiga. Complementa aí, pelo amor de Deus. Então tem isso, né? E aí ela assume o papel dela de rainha, né? E desempenha um papel até mais contado do que o próprio Hades. A gente tem pouco registro dele, quem aparece mais é ela, né? Nesse processo, porque essa questão do feminino mesmo, né? Dessa criação, ela interage, ela cuida, ela sabe as regras, ela tá de olho, que nem ele, ela assume mesmo, né? A posição de rainha, né? Uhum. Mas lá, né? Com, com a Hades, né? No submundo. Isso é Diga, verdade. querida. Eu estava aguardando você acabar de falar, que eu também fui me lembrando aqui de algumas coisas assim para comentar durante a história do mito, né? Uhum, Quando a gente fala de mãe, de arquétipo de mãe, a gente vai buscar exatamente quem é Deméter. A gente não procura Hera como mãe, porque na realidade Hera não hum. foi uma mãe exemplar, né? Ela Ela era queria, esposa, né? ela era esposa e ela, na realidade, ela é a legalista. Ela quer uma família para cuidar, para dizer que é dela e ela ali manipular as pessoas, né? Sim. Né? Comandar, dar ordem. Ela é rainha daquele espaço familiar. Mas quando a É, gente ela fala de é da mãe, parte da família tradição propriedade, né? Ela faz exatamente, parte desse porque escopo. por mais que vamos dizer assim, Afrodite seja a deusa do amor, ela não cuida da prole. Ela não cuida da prole, ela gera. Mas na continuação seria Deméter. Deméter é que cuida. A mulher que vem com esse arquétipo muito forte, ou que desperta esse arquétipo durante a gravidez, depois que o neném nasce, ela vem com essas características da Deméter, que é de cuidadora, aquela que alimenta o filho, né, como a Deméter faz com a terra. Né? E ela se sente muito responsável por aquele filho. Tanto que qualquer coisa que acontece com aquele filho é culpa dela, ela se sente culpada por aquele filho. Então ela quer ter aquele Uhum, controle, né? Ela quer ter aquele monopólio, aquela influência sobre aquele filho, né? sim. Então o interessante dessa relação é exatamente isso, Deméter como aquela que abarca todos os aspectos do filho ou da filha. Né? Então ela quer proteger, ela quer, né, controlar, ela, né, aquilo que você falou, fica pertinho da mamãe. Então o que Sim. ela faz também uma característica dessa mulher que tem esse arquétipo da Deméter é a coisa da chantagem emocional. Total. Vê lá, olha o que você vai fazer com a sua mãe, sou eu que te alimento. Você está entendendo? É, Ela controla é. o filho. Ela tem Então, umas falas, né, assim, que prende a exato, pessoa, né? Ela não solta, né? Ela não solta. A dificuldade exatamente. da É uma Deméter é mãe, soltar. é uma mãe que cria filhos para ela. São filhos que ficam com esse vínculo,
com esse fio, vou puxar aqui também a sardinha para o meu lado, é o Sim. fio, é a linha psicológica, embrionária, né, daquele cordão umbilical, né, que fica psicologicamente falando em mães Deméter que criam os seus filhos assim, né? Então, e tanto é, Sheila, que as pessoas falam assim, ah, aquele ali é filho da mãe, aquela ali é filha do pai. Vira então, extensão dela mesma. Ele não existe sem aquela relação. Né? Ele não evoluiu para o próximo estágio. Né? Não saiu desse estágio ainda. Né? Bert Hellinger ele fala uma coisa muito interessante do feminino. Ele fala assim, que a mãe, pai e mãe é função, né? É algo que você está durante um tempo, e que a mãe fica nesse estágio inicial, porque são os sucessos que vêm daí, né? Então, sucesso de ter nascido, sucesso de ter mamado, sucesso de ter sobrevivido a tudo que uma criança passa na infância, né? Tem essa relação muito forte com a mãe, né? Tanto é que no início, se você fala se é a mãe ou o pai, geralmente 90% é mãe, né? Mãe. O pai perde, né? Então, e aí quando vai chegando lá pelos 7 anos, o que a menina tem que fazer? Ela vai para o pai, para explorar esse mundo, conhecer esse mundo, e depois ela retorna para a mãe, que é o que acontece com Perséfone. Ela sai da área, da visão do mundo, né, da Deméter, é raptada com o aval do pai, ela precisa dessa permissão, desse pai. Vai, chuta a bunda da filha. Vai pro mundo, vai experimentar. Né? Conhece lá e depois ela retorna para poder integrar com esse aspecto, né, de fertilidade, né, de cuidado. É muito importante, né, você ser fértil e cuidador. Né? Mas não vinculado nessa coisa obsessiva de agora eu não posso te soltar. Né? Porque se você não sai da casquinha, não vai brotar nunca. Exato. Exatamente. E foi por isso, é uma coisa que eu, quando li essa mitologia, eu falava assim, gente, como é que o pai permitiu que ela fosse raptada? Como assim? Mas porque exatamente isso. Essa relação Deméter, né, Coré, que ela ainda é jovem, é uma relação sufocante. É uma relação que a pessoa, o filho ou a filha, ele não cresce psicologicamente falando. Ele fica sempre infantil, né? Sempre. Infantil. Então, a gente já falando sobre o teu aspecto da cura do coração e eu falando do meu aspecto como desenho, essa linha, esse fio psicológico, né? Então, o que acontece? Essa filha fica imatura e o pai, percebendo essa relação, por isso que ele admite. Ele admite isso, né? Ele concorda que o irmão rapte ele. E o interessante disso é que, olhando assim, observando de uma outra forma, de uma outra perspectiva, é que quando Coré ela é raptada, o Hades, como sendo o rei dos mundos inferiores, ele representa o nosso inconsciente. Sim. Então, quando ele rapta ela, o que para mim isso eu vejo como que só no momento que essa mulher, né, essa menina, essa jovem, essa virgem Coré, ela é raptada pelo seu próprio inconsciente para descobrir os seus valores, porque ali ela se torna rainha daquele mundo em que ela vai viver. Sim. Entende? E através do enfrentamento dessas incapacidades dela, porque imagina, você se criar, você ficou sobre uma cúpula da mãe, tempo todo protegida. Como que você vai para um mundo do inconsciente totalmente diferente daquele mundo idílico que você vivia, né? E você vai para um mundo em que você tem que se fazer sozinha, né? Aqui, ó, tem, que eu falei, né, quando eu estava contando, que não é à toa que é Narciso a flor. Que foi o próprio Zeus que fez esse narciso maravilhoso para chamar a atenção dela. Então, por quê, né? Porque ela só via trigo, né? Vão colher grão, tudo que é grão, sei lá, cevada, aveia, trigo, tudo mais que eles plantavam. E aí ela precisava descobrir a beleza dela. O que Narciso é? Aquele que olha para o seu reflexo. Ele começa a se ver.
Então, Uhum. ela também já estava despertando. Ela já tinha Sim. tido um filho com o pai que não deve ter entendido nada, É. porque, né? O que será que é isso, mãe? A mãe, não, não é nada não, meu bem, né? Tipo assim. E aí ela começa a ter um despertar quando ela vê a flor, quando ela começa a se ver, né? Quando ela começa a se abrir para isso, ela é raptada. Ela faz uma Uhum. abertura. Quando ela faz a abertura, ele vem. Tchum. Que é que quando ela toca no narciso, a terra abre, É. né? Para subir o marido dela, né? O homem, o par dela, né? Você se abre para que esse masculino que até agora teve ausente emerja. Então, Uhum. quando a gente está muito polarizado num lugar, o que acontece? De fora vem o contraponto. Então, Uhum. eu prendo, eu amarro, eu cerceio, aí o que resta? Roubar, raptar. Sim, Não tem porque outro não jeito tem saída, porque de você tirar dali. dos braços, arranca, tem que arrancar Uhum. dela, Tem que né? arrancar. Não é de bom Exatamente. grado, né? De bom grado não precisava ser assim, mas ela não permite. Tal a loucura que ela tem, assim, eu não. Que é você sem a minha filha? Ué, vai ser Uhum. gente. Se for gente antes, vai continuar sendo gente depois. Sim, Vai cuidar da sim. vida, fazer o que você nunca fez até hoje, né? Então tem gente que fica tão presa nesse arquétipo. Eu conheci uma pessoa que ela é RH negativo. E aí ela, quem tem RH negativo tem que ter um limite de filhos. Tem. Uhum. Ela foi tendo filhos um atrás do outro, até Eita. que o próprio médico falou assim, não, agora eu vou te operar. Né? Ela teve lá problema e tirou o útero dela. Eu vou engravidar, nem que seja nas trompas. Misericórdia. Assim, ela queria ter filhos. Aí ela não podia mais ter filhos. Ela adotou cachorros. Ai, mas Muitos aí, cachorros. nossa. Entende? Então, assim, é uma Em vez de compulsão. Você falou adotar assim, nossa, criança, adotou cachorro? Que coisa cuidava de louca! neto, essas coisas assim, né? Mas Mas ela chegou então a ter filho? Pelo menos um ela deve ter tido, né? Porque do RH acho filhos, que consegue um. teve É. 10. Pô, ela teve 10 Teve filhos? 10 com RH negativo. Ela não podia. Depois do terceiro médico, é melhor a senhora não ter. Não, doutor, eu vou continuar tendo. Teve, foi tendo. Até que Misericórdia. chegou um ponto que precisou tirar o útero. Só teve problema no útero, precisou operar o útero. E ela, Nossa, depois que tirou o útero, falou pro médico, eu vou engravidar de novo, nem que seja nas trompas. Entende? menina. Aí ela não podia mais ter filhos, ela adotou cachorros, muitos. Fora os netos, né? Porque aí, desses 10 filhos, enfim. Mas ela tinha isso, né? Uma coisa procriar, eu preciso procriar, Exatamente, é eu preciso ter Deméter. filhos, Exatamente. Ela quer eu ter preciso, filho. Para né? ela, a É, prole é muito importante. O filho é muito importante. Ser mãe biológica é muito importante. então ela tinha isso. Eu nunca vi mais ninguém assim, né? Mas uma pessoa de perto, assim. E eu ouvi a história, eu falava, gente, mas como assim alguém pode fazer isso consigo, né? Comprometer os últimos filhos com problema por causa do RH negativo dela, né? Ela comprometendo a saúde dela, porque também afeta a Claro. mamãe, né? Então, uma Uhum. série de condições. Não, eu vou ter mais um. Vou ter mais um. E o pai conivente, né? É isso. Né? Esse Então, arquétipo de Deméter muito forte. Muito muito, forte. muito, muito, muito. Então, esse lugar, né? Às vezes a gente tem aqui, né, vários recursos internos e a gente fica, não, o recurso é meu. Ah, eu não vou deixar meu recurso sair para fora. Às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. E aí acontece algo externo que você é obrigado a pôr o teu recurso para fora, né? Que é o que a terapia faz, né? Que o seu método faz. Ele vai pôr para fora esse talento, vai Uhum. pôr para fora aquilo que estava guardadinho lá, Uhum. né? Vai trazer essa Coré para uma Perséfone. Precisa evoluir, né? Uhum. Então, ela não faz isso também de bom grado, ela também está acostumada. Como assim? Né? Eu só me abri um pouquinho, agora o outro já vem me rápida, me violenta, diz que eu vou ficar aqui, que eu vou ser rainha. Não tô querendo, mas aí é obrigada. Mas se a gente olha É. em filmes, tem isso. Né? Ai, agora
você vai casar com fulano, você vai lá, você vai ser rainha, mas eu não quero, vocês estão fazendo um acordo, não interessa, você vai. Aí chega E a lá, dificuldade desses acorda, processos, né? acorda, Na marra, né? acorda na marra, Tá de cara. né? Porque, E aí na é realidade, bom, né? É parceira, né? a Coré, para passar para Perséfone, ela precisa ir realmente dentro desse mundo do inconsciente dela, ela vê, pelo menos assim, a dificuldade que ela tem de dar de cara com a realidade, porque ela vive num mundo idílico, né? O mundo da mamãezinha. Não era a realidade. A realidade depois dela que ela teve que ver era aquela, lá dentro dela, o que ela ia encontrar dentro dela, né? Então tinha uma dificuldade incrível de fazer suas escolhas. É uma pessoa que tem dificuldade de fazer suas escolhas, porque sempre acha como fica à vontade, querida. Tá, não tem problema. É bem-vinda, tá, a Tânia? Como é difícil essa mulher que tem essa influência de Perséfone tomar decisões. Ela sempre acha que vai vir de fora para ela Coreia, poder. Alguém né? vai vir para Coreia. salvar. Coreia. Quando ela tá na Coreia, né? Como ela tá na Coreia. Alguém vai vir de fora para me liberar disso. Eu não vou escolher agora, não, porque daqui um pouco eu vou. Vai acontecer alguma coisa. Você não faz o processo de evolução de forma consciente, né? Você é raptada. E quando você vê, você tá lá, grávida, tendo que tomar conta do filho, tomar conta de marido, tomar conta de casa, ainda trabalhar, ser raptada, né? Assim, entre aspas, Sim. né? Porque o seu próprio inconsciente está trazendo isso para você, para ver se acorda, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Não é assim do nada. A dificuldade de se compromissar com as coisas, de terminar as coisas, que ela não tem, porque é jovem, a jovem não tem compromisso. Jovem não mamãe tem faz. imaturidade, né? Mamãe faz. Deixa que a mamãe faz. Deixa que a mamãe leva. Isso é um estrago, né? Isso é um estrago da psique da pessoa. Exatamente. Essa relação Deméter, Perséfone, Coré é bem desafiadora, porque é bem como nós aqui, né? Porque o mito traz isso. O mito traz essas relações, essas mazelas nossas do inconsciente. Por que não deu bom o pai pegar a filha? Porque não vai dar bom. O fruto que nasce morto. O fruto morre disso. Então é uma coisa que não vai dar bom. Na realidade, o interessante é que a mãe também, ela de certa forma escondeu algumas coisas, porque eu estava lendo ontem que na realidade o culto de Deméter, né, que é famoso em várias regiões daquela da região da Trácia, de Creta, enfim, ali ela era conhecida como a esposa do touro. E esse touro, na realidade, esse cavalo, o cavalo, era representado por Poseidon. E ela, para fugir de Poseidon, ela se transforma numa égua. E ele se transformou num garanhão. Se transformou num garanhão. E ela teve 2 filhos. Ela teve um filho cavalo e teve uma filha que ninguém sabe o nome. Olha que coisa interessante. Ficou só conhecido, só quem pertencia, quem fazia parte dos mistérios de Eleusis é que tinha acesso ao nome dessa filha, outra filha que ela teve. Então assim, já tinha acontecido algo. Ninguém sabe nada dela, né? Ela quer esconder tudo, ela guarda tudo, ela põe tudo pra dentro. Porque ela vê como falha e ela não pode dar esse exemplo pro filho. Entende? É muito interessante psicologicamente falando, sabe, dessa relação aí de esconder. Porque o que eu vejo muitas vezes em mães que têm essa característica é assim, elas se sentem superiores em termos de autoridade. Não, eu aqui que sei, eu te conheço, eu conheço você como meu filho, você saiu da minha barriga. Só eu que posso te conhecer, ninguém mais. Então ela afasta qualquer outra pessoa que tenha influência sobre aquele filho. Eu tive 2 exemplos na minha vida assim. E boicote. Boicota o seu relacionamento com o filho. Por quê? Porque tem medo de perder a autoridade e a referência daqueles filhos. É impressionante isso. O que acontece
com quem tem muito apego, né? Que é, na realidade, essa energia que a gente está olhando, né? Então, eu tenho Uhum. apego naquilo que eu estou criando. Uhum. Você fica possuído pelo objeto, Uhum. Isso é né? verdade. Então, quando o objeto vai embora, você está tão enlouquecido, vinculado com ele, que ele que te domina, você não faz Sim. outra coisa. Nossa, se eu não cuidar dela, porque se eu não cuidar, você não vive. E aí a pessoa não se dá conta. Ela Uhum. entende que, e aí algumas mães, né, em algumas situações a gente faz isso, que se você não fizer tudo pelo outro, que vai acontecer uma desgrama lá. Uai, deixa o outro se virar, Uhum. né? Você faz a sua parte sim, mas o outro tem que fazer a dele, né? Você dá papinha pro seu filho, mas ele também tem que engolir, tem que comer, depois ele tem que dar os primeiros Claro. passos sozinho. Tanto é que depois de um tempo a criança faz assim, deixa, não me pega, não quer que pega Sim. mais no colo, quer ir pro chão. Então ele, ele, Uhum. ele, ele já manifesta isso. E a mãe, Sim. não, vem aqui, Não, né? não sou eu que Com esse entendo, sou medo. eu que faço, você vai É, fazer o que eu quero, é assim, minhas regras, e a pessoa tem que cumprir. e, gente, mãe nenhuma é Sofre perfeita. Nós punição, somos, nós sofre somos chantagem. humanos. Isso é uma grande ilusão que nós Uhum. temos, que foi assim, reforçada pela coisa religiosa. A gente deixa de ver o humano da mulher, né? Em qualquer função, o humano do homem, em qualquer função. Todos nós estamos em processo de evolução. Mas a gente quer fazer de conta que a gente já é, né? Aí você está convidando problema para a tua vida, né? Porque a gente não sustenta esse lugar. Esse lugar é muito austero, você não vai dar conta dele. Já começa fracassando. Aí eu vou esconder que eu tanto me escondo e não me relaciono que eu sou obrigada a ser violentada pelo Netuno, né? Não tem nenhum, "Ô, Uhum. vamos sentar e conversar para ver se dá bom, né? Eu me Não. recuso tanto a me relacionar, e Netuno é o inconsciente mais inconsciente, né? Uhum. Que ele vem e te atropela mesmo. Você pode fugir quando você quiser, mas eu te pego. Como você vai fugir do inconsciente? Né? É muita arrogância. É. E aí isso vai te pegar mesmo, porque você não vai dar conta de ver quando ele estiver chegando. Porque você está Uhum. cego para você. Imagina que você vai ver aquilo que está cego em você. Você não vai ver. Você vai se dar conta quando você já estiver afogando. É Né? É verdade. muito louco isso, né? Então, ter essa visão das coisas que a gente está apegado, que o apego, né? Na realidade, eu tenho apego por essa caneta. Essa caneta está mandando na tua vida. Não é Uhum. você que está mandando. Você não é autônomo. Se essa caneta for embora, você vai junto? Se ela pular no buraco, você Uhum. pula junto? Então é você que Uhum. manda nela ou ela que está mandando em você? Mas a pessoa não se dá conta de tão absorvida que ela vai se tornando. Uhum. E isso é muito importante das pessoas, ó, bonitinho, da gente observar na nossa vida. Ah, eu sou muito apegado naquilo. Nossa, então. Que foi, meu Deus? E isso inclui, inclusive, pessoas, né? Sou muito apegado com fulano, não é? Mas eu não sou fulano, gosto de fulano, me relaciono com fulano, mas eu não sou fulano, né? O que eu sinto, o que acontece aqui é meu, né? Deixa ele, pode Não, eu deixar. fechei aqui o microfone para não ouvir, que eu não É, sei o que é que ele está vendo aqui. Estranho, sei, está debaixo ali do sofá que eu não vou olhar. é, Mas é isso, essas relações assim são muito. Quando a gente consegue pegar esse mito e destrinchar, né? E olhar de uma outra perspectiva, como é rico para a gente ir percebendo essas nossas relações, né? uhum. E buscar superar isso, porque na realidade é crescer. O universo, de um modo geral, a vida é para a gente crescer, é para a gente evoluir, é para a gente se expandir, né? Para a gente ter mais conhecimento. Então, O universo está em expansão. Nós estamos sim, dentro do universo, sempre. fazemos parte dele. Então, Uhum. você vai evoluir. Pode não ser exatamente, né, Como com a você, sua, com o seu com o seu consentimento, mas tu vai consentimento. evoluir, Tem jeito. né? Então, fique esperto É. aí que daqui a pouco o chão hábito é engolido, né?
Mas sabe, assim, É. tem pessoas que são muito curiosas, né? E a gente fica observando. Eu me lembro quando teve ah, aquele furacão nos Estados Unidos, Oklahoma, não sei direito onde foi. E eu me lembro de uma pessoa contar assim, que tinha uma moça aqui no Brasil. Isso estava veiculado, estava dias falando, né? Olha, tá chegando, vai ter, nananã. Ela pegou um avião e foi para aquela cidade durante o negócio que ia acontecer. Sabe assim? Aí você fala, meu Deus, Nossa. como assim? Né? E a pessoa Então, sai o que, daqui e que vai é, para lá que pro será? olho do furacão. Que será que essa alma foi fazer num lugar desse? Você vai de encontro ao pepino, né? Então, assim, é curioso, né? Então, às vezes você cai nos lugares que são assim, né? Pelas, por você não estar escolhendo olhar as suas questões, né? Se ver, se conhecer, se estudar, ficar com você, né? Então, importante, e o feminino, tanto o masculino do homem quanto da mulher, que o seu lado feminino, né, se permita aí nesse submundo aí conhecer as suas partes, né, não tão bonitas, mas lá tem tesouros imensos, Uhum, com certeza. né? O reino de Hades é cheio de tesouros, cheio de riqueza, e você sai de lá transformado. Você não sai de lá a mesma coisa. Não tem Você é como outra não sair. pessoa, né? Você é outra pessoa. Você vai adentrar um outro mundo, né? Uhum. E Mas se você você precisa ter a reparar, coragem de pagar o preço, pagar o preço, né? exatamente. Tem E que o pagar. interessante é Tudo que tem, né? esse Deus Hades, né, ele tem uma capa de invisibilidade. Então, quando ele chegou, tanto que, como você falou, Hecate não viu quem era. Hecate não Então, viu quem era, e porque ele estava com seu manto. Ele só apareceu duas vezes. Uma eu nem falo qual é a vez que ele apareceu, e a segunda vez que ele eles apareceu falam, foi para raptar. Foi para raptar a é, Perséfone. ele veio duas vezes, uma para se curar e uma para casar, Ah, foi isso, uma para se curar, foi exatamente. Foi. Foi né? as flechas de Hércules, Então, eu acho. eu não sei Eu não, do eu Ciferi, lembro que foi eu alguma nunca coisa li, que ele foi. É, agora que você me mas eu falou, sei agora que você do falou, se foi casar, exatamente. Foi isso né? aí. Então, Então, assim, assim, quando tá nós estamos invisível, né? A gente não feridos, vê. é, quando estamos, quando estamos feridos, precisamos de ajuda. Ele é um Uhum, Deus cheio de recursos, cheio de tesouro, precisa vir, ó, uhum. à superfície, colocar tudo para fora para poder passar para um outro lugar, para um outro estágio, É, né? isso é verdade. Então, é desses lugares que tanto o meu trabalho quanto o seu trata, né, Sheila? Uhum, Então, uhum, assim, se você tem aí uma ferida no seu coração e fica ignorando, e todos nós temos, porque nós temos mãe, né? E elas uhum. têm esses aspectos e a gente herda dela, herda da avó, herda da bisavó, vai herdando Sim. aí, né? Vai passando por um monte de coisa. Então, todos nós temos questões que nós repetimos e que não são interessantes, que impede a gente de estar inteiro, Uhum, né? E se resgatar, né? Não esperar que isso caia em você como uma doença, como uma tragédia, como algo que você assim não vai, agora eu não vou poder mais fugir disso. Você precisa ser raptado para olhar para a questão. A gente tem como fazer isso. Se você ouve a história, você fala, nossa, essa mãe podia ter despertado antes. Pode, com certeza. claro. Se você está aí num aspecto de mãe muito complicado, você pode acordar e fazer um trabalho para soltar esse filho, né? E Uhum. esse filho não é só o filho, pode ser o filho livro, pode ser o Projeto, filho pode ser. método, Pode. pode ser qualquer coisa, soltar Pode você ser. na Filho vida, sair do papel cachorro. de mãe, Filho é, cachorro. né? Escrevi um livro, não, agora eu não quero publicar, sei lá, e o que as pessoas vão pensar, chuta o balde, bem. É, Vai comprar quem gostar, não tem que sim. pensar assim, né? Sim, a Então, mesma coisa com os quadros, né? Eu também tinha essa coisa. Ai, saiu de mim, quanto esforço eu coloquei aqui, quanta viagem, quanta é, um emoção, né? E ficar parto. apegado. É. Assim, dentro do É, desenho, né? Dentro da arte, eu ter
certeza, vamos dizer assim, eu ter certeza de que eu posso repetir até melhorar, isso para mim serviu para... E também a necessidade econômica, né? Pô, vou vender porque eu estou precisando. Né? Então, É essa uma questão forma serviu... de colocar você a serviço do outro, não é? Então, aqui, você vem para fazer workshop. Cada vez que eu dou workshop, ele tem uma energia, ele tem um desenho, ele tem uma especificidade que o anterior não teve. Nesse, nós vamos ativar o coração para que você fique 12 meses indo atrás do que você quer. Né? Para que você dê esse gás aí para você caminhar durante esses 12 meses. Né? No anterior não foi isso. Foi trabalhar ao lado de uma criança. No anterior também não foi isso. Né? Então, assim, é sempre curar o coração? Sim. Mas cada vez a gente olha um aspecto diferente. Cada vez a gente aborda uma coisa na vida. São níveis. São níveis. Né? O desenho, você vai fazer a rosa, mas ela não vai ter, no mínimo, energia ali, ó. Vai ser diferente, o momento é diferente, seus pensamentos é outro, seu nível de técnica é outro, sua entrega é outra, né? Sua satisfação com aquilo é outra. Cada desenho é uma descoberta, cada desenho é um ensinamento, e cada desenho, além de você se relacionar com ele, você se relaciona com o seu mundo, porque vem aspectos do inconsciente na hora que você está desenhando, querendo ou não. Se você está em observação, você vai descobrir pensamentos, sentimentos, memórias, enfim, vai acessando conforme a sua abertura para aquilo, né? Isso aqui é muito interessante. De onde que vem a criação? Vem do inconsciente, onde estão todas as ideias. Nem é, né? Do plano acima do arquétipo, é o plano das ideias. Arquétipo já tem forma. Antes do arquétipo, que é o que a gente está falando aqui, tem o plano da ideia. Você capta a ideia, aí você vai começar a dar forma. Aí você materializa. Então, são estágios. Né? É muito bonito, é muito bonito. Então, o convite aqui para as pessoas, né, é que venha cuidar do seu coração, né? Para você sair desses lugares aí, ó, onde esse feminino ficou preso, não está conseguindo agir, né? Então, tem esse workshop, tem aprender aqui, ó, o método, qual que é o método? Eu nunca lembro o nome dele, amiga. Não, o que acontece? Antes de falar o método, agora eu estou falando sobre a forma como eu estou atingindo o desenho, como eu trato a arte, né? Que é sobre a perspectiva da alma, né? Sobre aquilo que, pelo menos o que eu busco dentro do meu trabalho é isso, é uma perspectiva diferente. Porque eu pensava muito que eu poderia trazer de diferencial para as pessoas, né? Porque na realidade o que eu via, tipo assim, já foi dito tudo. Eu via dessa forma, poxa, tantos movimentos artísticos, né? Tanta coisa maravilhosa, e o que eu posso trazer de diferente, né? Então, era uma busca também, e ao mesmo tempo uma frustração de o que seria expressivo. Então, primeira descoberta de que o desenho está na capacidade de cada um, de descoberta cerebral que existe, e depois de trazer dentro do meu trabalho um outro aspecto, um aspecto mais psicológico, mais da alma, de trazer uma outra perspectiva, né? Um outro acolhimento para a pessoa se observar, entrar num estado diferenciado, né? Então, essa é a proposta. Então, o método é a forma como eu uso, chama Varnemen, que é você se apodera desses seus processos, porque você vai tomando consciência do que vai acontecendo com você. Então, você não é uma coisa mecânica, é algo de realmente você entrar nos seus processos, conseguir ir se percebendo. Então, e percebendo que você tem habilidades, isso é maravilhoso, porque você ganha esse aprendizado, ganha um prazer, ganha uma alegria que é diferente. Eu chamo de desenho terapia ou de arte. Eu não falo arte terapia porque eu não sou formada arte terapeuta, mas a forma como eu vou trabalhando isso é de uma forma de autocura, entende? Então isso aqui é uma criação terapêutica, né? Isso que importa. É isso que importa, né? Exatamente. Então,
É isso que é bonito, né? Porque tudo na nossa vida, se a gente for olhar de um outro lugar, né, Sheila, onde que a gente se encontra, né? Nós Uhum. estamos a serviço de algo maior, né? Exato. É De que as diferenciado. pessoas se reencontrem. Uhum. Ela encontre o Exato. seu jeito, ela encontre a sua forma natural, ela encontre a sua essência e manifeste isso naquilo que ela escolher, né? De forma Então, prazerosa, leve, feliz, é, alegre, porque sim, a com forma certeza, como você né? trata o teu workshop é exatamente dessa forma assim leve, de uma forma que a gente se sente acolhida, sabe, curada. Isso que é muito bacana, porque muitas vezes aquilo que eu falo E, numa terapia comum, uma terapia corrente, a gente às vezes vai para a terapia cansada. Putz, vou ter que dar de cara com isso, eu sei que eu tenho esse defeito, tenho esse problema, essa situação que eu estou vivendo e é muito difícil. Então, da forma como nós, vou falar, nós duas abrangemos, é dessa forma leve, é de uma forma alegre, de uma forma sim, prazerosa, que você vai descobrindo dentro de você, é, é, de uma forma tranquila, de uma forma, né, leve mesmo, abrindo tirando, cortando esses amarras, sabe, se desvencilhando e deixando que a vida flua, né, de uma forma tranquila, sabe, é. serena. Por quê? Porque a gente tem muitas crenças, né, de que tudo tem que ser sofrido, tem que ser Exato. difícil e tem que ser Uhum. demorado. Não, Exato. nós estamos indo para um Tudo lugar crença. quântico. Você está Uhum. disposto? É aqui e agora. Você pode se transformar já, né? Não precisa ter Uhum. sofrimento, não precisa ser difícil, não precisa ser dolorido, não precisa Não. demorar. Você está Uhum. disposto, Exato. né? Precisa de Exato. você. Aí sim, Exatamente. vamos junto, É. né? Você não está sozinho. E, e muitas vezes é muito mais simples, é simples, né? O essencial Sim. é simples. Bert fala isso, o essencial é simples. Uhum. Só que a gente acha tão absurdo que a gente joga fora e pega aquele que vai Uhum. te complicar, Nossa, meu Deus, que vai complicar, que vai né? chorar, que vai ter Vai sofrimento. Meu demorar, Deus, vai se rasgar toda. né? Por quê? Né? Eu passei, né, Sheila, durante muito tempo por várias coisas ao longo da minha vida. E uma das coisas que eu entendi é assim, catarse, você vai lá e chora e grita e chuta e tá. No que isso trouxe para você um outro lugar? Porque só a sessão de descarrego você faz lá naquela outra, com aquele outro pessoal. Aí vai lá e faz, vê se funciona, Uhum. né? Porque você pode estar na realidade reforçando a dor. Se É, isso é isso verdade. não te leva para um outro nível, né? Se você está aqui com uma dor e você não faz isso, você ainda está aqui. É, isso é Então, a verdade. proposta é justamente essa. Olha, você tem dor sim, todos nós temos, mas vamos, ó, todos juntos para um outro lugar, né? E aqui, ó, já foi. Você fala, foi? Já foi? Aham. Ai, é mesmo. Você até assusta. Então, aqui tem outras coisas. Aí nessa outra faixa tem outras coisas. Não dá para iludir. Sim. Tem outras coisas para você olhar. Mas você pode sair dessas, inclusive, do mesmo jeito. Ah, já foi, né? Uhum. Não é mágica, é energético. Isso é verdade. É que as E a pessoas não estão acostumadas. disponibilidade, né? Disponibilidade. E o processo que vai É, ser com um não precisa ser necessariamente com todos, né? Mas se a gente está numa não. egrégora, num campo, né? O que um faz acaba reverberando. Sim, porque tudo é nível Quântico, energético, né? de energias, né? Mais Uhum. pequenininha. Então, o que acontece? Nós somos um, então, que É, reverbera em isso é todos. E hoje, verdade. então, à noite, né, Sheila, tem o Isso, às grupo 20 VIP, horas, né, né, querida? do Cura do Coração às 20 horas. Quem tiver aí, ó, querendo conhecer mais como que é esse trabalho, é só Uhum. entrar lá, ó, na minha bio, clicar no link e entrar através da Cura do Coração. Você vai cair direto lá no Isso. WhatsApp e aí eu disponibilizo o link para o Zoom, porque aí é só para quem tá lá, tá? É, não paga nada, pode vir. É de grátis, tá Você, bom? você vai Para vocês fazer, você conhecerem um pouco.
Você já fez algum story, assim, falando especificamente, que eu quero mandar para uma pessoa para ver se ela vem para o nosso grupo aí para fazer para descobrir um pouco mais sobre o teu. Fiz, eu vou mandar para você. Vou Tá, mandar para você, tá bom. tá? É isso aí. E ó, gratidão. Vamos ficar Obrigada, firme querida. aqui, vamos Vamos, juntos, estamos né? juntos. Semana que vem tem mais. Vamos falar Tem aí mais. de Áries, né? De outra tríade, né? Que De também outra está muito vinculada. Está muito vinculada a relacionamentos aí diretamente ao coração, mais especificamente, Isso. né? Aqui a gente olhou a fase 1, que é a Isso, mãe. Agora aqui a gente vai olhar Isso, outra fase. nossos primeiros amores É, aí, pai e mãe, né? Tá bom. depois que você ficou mais adulto, como que faz, então? Né? Mas, ó, Exato. venha pro grupo VIP, né? A gente vai bater uns papos, ó, surreal. Tá bom. Tá bom? Gratidão, querida. Sheila, Eu que gratidão, agradeço. sempre um prazer muito grande, inenarrável, como diz uma pessoa. Também adoro, querida. Inenarrável. Adoro. Muito bom, ó. Beijo gigante pra você Até e mais pra todo tarde. mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.